Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando e estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então vamos para a aula 5, né? Falar um pouquinho sobre algumas outras formas de expressar a concentração das soluções, tá? Vamos começar agora pelo título, tá? Então o objetivo é aprender a trabalhar com título e aí nós vamos trabalhar com título em massa e título em volume, certo? Então vamos lá. Para a gente conseguir atingir o nosso objetivo, num primeiro momento, a gente vai definir título em massa primeiro, tá? Depois, num segundo momento, vamos definir título em massa e em volume, tá? Num segundo momento, a gente vai buscar a relação entre título em massa e a concentração comum. Depois, num terceiro momento, nós vamos buscar uma relação entre título em massa e a concentração molar. E por último, vamos resolver exercícios, tá? Esse aqui é o caminho da nossa aula, então. Beleza? Então, vamos aqui para a folhinha. Vem aqui com o tio. Item 1. Item 1. Definição de título. A gente vai trabalhar com título em massa por enquanto, tá? Veja bem, para a gente definir o tal do título, vamos pensar na seguinte situação, né? Eu vou preparar uma solução e aí nós vamos o título em massa, né? Vamos pensar em título em massa, né? Então eu vou colocar aqui um soluto que eu vou chamar de M1, a massa de soluto M1, e vou pegar aqui, vou colocar também para preparar minha solução, uma massa 2. Lembrando que a massa 1, esse M1 pequenininho, é a massa de soluto. M2, por convenção que nós já acordamos, o 2 está associado sempre ao solvente, né? Então, suponhamos que eu preparei uma solução onde eu dissolvi 50 gramas de um soluto qualquer em 50 gramas de um solvente qualquer, né? Então, se você for olhar para essa solução de soluto 50 gramas e solvente 50 gramas, M1 mais M2 dá M, né? Da M. Então, o que é esse M? É a massa da solução. Lembra que quando não tem letrinha nenhuma, quer dizer, quando não tem número nenhum, está associado à solução. Quando tem o número 2, é solvente. Quando tem o número 1, é soluto. Então, você concorda comigo que se eu coloquei 50 gramas de soluto mais 50 gramas de solvente, a massa total, a massa da minha solução, é de 100 gramas. Muito bem. Quando eu expresso essas relações por meio da fórmula do título, tá aqui, ó, título é igual. E aí agora eu vou jogar uma fórmula no peito, mas a gente vai deduzir ela. Ó, quando eu pego M1 e divido por M1 mais M2, eu acho o meu título. E aí nós vamos entender o que é esse tal de título daqui a pouco. Então tá aqui uma fórmula de número 7. Vamos colocar essa fórmula lá na nossa lista de fórmulas? Olha lá, ó. Fórmula, ó, aqui já está bem grande, né? Já está bem cheia a lista. Então vamos fazer assim, ó. Essa daqui é a lista de fórmulas para misturas e soluções. Essa daqui é a folhinha de número 1. Vamos colocar aqui agora a folhinha de número 2. Olha lá, estamos construindo junto a brincadeira. Então, na folhinha de número 2, nós também temos uma lista de fórmulas para misturas. Faz aí junto com o tio, hein? E soluções. São muitas fórmulas, por isso que a gente precisa fazer uma lista de fórmulas para não se perder. Essa lista de fórmulas é uma cola praticamente, tá? Inclusive para a hora da prova.
Então, o tio jogou no peito essa fórmula aqui para vocês, a gente vai deduzir ela. Mas aí o fato é que a gente tinha parado na fórmula de número 6, agora vamos colocar aqui a fórmula de número 7, que é a fórmula do título, né? Título é igual a M1 dividido por M1 mais M2. Certo? Tá aqui a fórmula de número 7. A gente sabe, né, por definição, a gente sabe que, e aí é claro, eu preciso colocar uma legenda da mesma forma aqui, né? M2 é a massa dissolvente, né? M1 mais M2 é a massa da solução. Certo? M1 mais M2 é a massa da solução. Lembra que o tio falou para vocês que toda vez que tiver a massa, alguma coisa que é da solução, eu não ponho número nenhum, então eu posso inferir que M, esse Mzinho estiloso aqui, ó, toda vez que eu tiver M, eu tenho a massa da solução. Se eu posso inferir, se M1 mais M2 é a massa da solução e M é igual à massa da solução, então uma fórmula derivada dessa daqui é essa fórmula de número 8, né? Ó. Título é igual a M1 dividido pela massa da solução. M1 mais M2 não é a massa da solução? Eu posso simplificar M1 mais M2 como sendo a massa da solução. É que vão existir problemas em que eles dão para a gente o M1 e M2, e vai existir problemas em que eles dão a massa direta da solução, que é a somatória de M1 mais M2. Então essa fórmula também ela é válida. Ó. É uma fórmula bem interessante para a gente trabalhar daqui a pouco. Tá bom? Muito bem, então vamos deduzir essa fórmula aqui para a gente avançar na lista de fórmulas. Então, como é que a gente chega nessa fórmula? E qual que é o significado desse tal de título, né? O que acontece? Eu estou preparando essa solução de 50 gramas de soluto mais 50 gramas de solvente. Você concorda comigo que o total da massa da solução é 50 gramas? E o que eu botei aqui, se a gente for olhar para a massa de soluto, ela corresponde a 50% do todo, e a massa do solvente corresponde também a 50% do todo. Para esse caso aqui, ó, eu posso dizer que os 100 gramas, que é a massa da solução, corresponde à unidade, né? Ao todo, à unidade. Estou tentando trabalhar isso aqui por meio de uma regra de 3, para mostrar para vocês que essa fórmula também é uma regra de 3 disfarçada. Então, para essa situação em especial, 100 gramas é a massa total, é a unidade, é a massa total da solução. 50 gramas, então, corresponde a metade, ó. Ó, 50 gramas, que é a massa de soluto, corresponde a metade. O que é meio? Meio é o mesmo que 50% disfarçado, né? Quando eu falo assim, olha... a massa de soluto é a metade da solução, é meio é a metade do todo. Quer dizer, a massa de soluto é 50% da solução, né? Então, toda vez que eu divido, olha só como é que essa fórmula é válida. Para essa situação em especial que eu acabei de criar, toda vez que eu divido a massa de soluto, que nesse caso é 50 gramas, pela massa do todo, que nesse caso é 50 mais 50 gramas de soluto mais 50 gramas de solvente, né? Qual que é o título dessa minha solução? O título é 50 dividido por 100. 50 dividido por 100, então o meu título é meio. Qual que é o significado desse meio? O significado é que a quantidade de soluto que eu tenho dissolvido corresponde à metade do peso total da minha solução, né? Ou seja, 50%. Tá? E aí, também, né, eu tenho o título que me traz o número cru
bruto, cru, e eu tenho também o título percentual. E aí já vamos para outra formulazinha aqui. O que é o título percentual? É o título multiplicado por 100. Aí, ó, outra fórmula para a gente colocar lá na nossa lista de fórmulas. Toda vez que eu pegar o título bruto e multiplicar por 100, me sai a porcentagem. Ó, se eu pegar meio e multiplicar por 100, a vírgula corre para cá 2 vezes, me dá 50%. Tá? Então vamos lá para a nossa lista de fórmulas. Essa daqui é a fórmula de número 9, né? Então tá aqui, ó, 9. O título percentual é igual a 100 vezes o título cru. Tá aqui, ó, fórmula de número 9. Beleza? Simples, né? Estamos aqui brincando de título em massa. Ó, vamos fazer um exercício para ficar bem clara essa questão de título, né? E essa questão das 3 fórmulas. Olha lá, ó. Vamos fazer um exercício aqui para você ver, olha lá. Para você entender na prática o que é título. Fizemos uma solução de 30 gramas de NaCl em 150 gramas de água. Dar o título em massa, certo? Então vamos lá, exercício 1, esse aí também vai ficar para casa, tá? O tio nesse caso o tio vai resolver. Então, como é que ele preparou essa solução, né? Ó, ele jogou na preparação dessa solução 30 gramas de NaCl, que é o sal de cozinha, e 150 gramas de água, tá? Ó, quem é a água? A água é o solvente, a água é o M2, então M2 é os 150 gramas, 150 gramas é a massa dissolvente, por definição, né, pelo nosso acordo, a massa dissolvente sempre vai ser M2, 150 gramas. O 30 gramas é a massa do meu soluto, então é o meu M1, 30 gramas, tá? M1 mais M2 dá M, que é a massa da minha solução. Então, toda vez que eu somar 30 gramas mais 150 gramas, isso aqui dá 180 gramas. O que é 180 gramas? É o meu M. Certo? Então, como é que eu calculo o título para essa solução? É M1 dividido por M1 mais M2. O título é igual, no caso, o M1 é 30 gramas. Aqui o M1 é 30 gramas também. E o M2 é 150 gramas. Fazendo essa continha, 30 dividido por abre parênteses, 30 mais 150, fecha parênteses. Título é igual a 0,16, 6666, dá uma dízima, certo? Então, esse aqui é o nosso título. Tá dada a respostinha. Título em massa. Ele não pediu, mas se ele pedisse para calcular o título percentual, como é que ficaria? Eu usaria essa formulazinha aqui, ó. É só pegar o título e multiplicar por 100. 0,1666 vezes 100. Isso dá, título percentual é igual a 16,6%. Certo? O que significa esse número desse título percentual? Significa que a massa de soluto em relação à massa do todo é de 16,6%. Né? Essa é uma outra maneira válida para se expressar a concentração de solução. Né? A massa do soluto corresponde a 16,6% da massa total.
né? Só que o título cru, né, o número cru do título é 0,16666, é uma dízima, tá? Ó, vamos dar um outro exemplo aqui para você entender, né? Ó, um negócio bem simples, com números bem bonitinhos. Exemplo, vamos supor que eu preparei uma solução em que eu joguei 10 gramas de NaCl e joguei desse lado 90 gramas de água, tá? Ó, gente, tá muito claro para mim, quando eu jogo 10 gramas de sal de cozinha em 90 gramas de água, tá muito claro que a massa total do meu sistema é 100 gramas. Então, qual que é o meu título de cabeça? É 10 dividido por 100. Ó, aqui também eu tenho uma regra de 3, né? Disfarçada. Então, já sem calcular, eu já sei de cabeça que o meu título aqui, ó, o meu título percentual é 10%. Ou seja, o meu título cru é 0,1, né? Por quê? Como é que eu calculo o meu título cru? Eu pego 10 gramas e divido, né? Então, o título cru não é M1 dividido pela massa total, M1 mais M2? Então, o título é igual a 10 gramas dividido pela somatória, né? De 10 gramas mais 90 gramas. A massa de soluto mais a massa de solvente, que é a massa do todo, que é 100. Então, o título é 10 gramas dividido pelo todo, que é 100 gramas. 10 dividido por 100, o título dá 0,1. Esse é o meu título. Ou seja, o meu título percentual é 100 vezes 0,1. Se você fizer na calculadora, o título percentual é 10%. Certo? Mas da onde que vem isso aqui, ó? Da onde que vem esse cálculo aqui? De uma regra de 3. Ó, se eu pegar essa solução aqui, ó, 90 mais 10 dá 100 gramas. 100 gramas corresponde à minha unidade, ao todo. 10 gramas, que é a massa de soluto, corresponde a X. Ó, vai ficar assim, ó, 100 vezes X é igual a 10 vezes 1. Passo para isolar o X, eu passo o 100 para lá dividindo. Então, fica X é igual a 10 dividido por 100. Aqui, ó, essa conta 10 dividido por 100 que eu achei por meio da regra de 3 é essa conta aqui, ó. Então, a fórmula do título também é uma regra de 3 disfarçada. Tá claro, gente? 10 dividido por 100 dá 0,1. Gente, então nós deduzimos a fórmula aí do título por meio da comparação com uma regra de 3, né? E aí, é claro, também já deduzimos aí a fórmula do título percentual. Vamos ver onde nós paramos aqui, ó. Então, o exercício 1 nós já fizemos, né? O que mais que dá para deduzir de fórmula? Tem um monte, gente. Tem umas 50 mil fórmulas para essa matéria de concentração de soluções. Tem uma outra fórmula aqui, ó, que é a 8, a 9. Vamos definir agora, deduzir a fórmula de número 10, né? Da mesma forma que existe o título em massa, que correlaciona a massa de soluto pela massa total, isso aqui é uma regra de 3 disfarçada, existe o título em volume, que a fórmula é a mesma, gente. Eu nem vou usar o argumento de novo, porque o argumento é o mesmo. Então, como é que é a fórmula do título em volume? É o volume de soluto dividido pela soma do volume do soluto mais o volume do solvente, que é o volume de solução. Certo? Tá aí, ó. É o mesmo argumento, ó. O título em massa não é a massa de soluto dividido pela massa de soluto mais a massa de solvente? Então, olha só, a fórmula do título para volume, título em volume, aliás, é a mesma. Os argumentos,
Mas, professor, quando que eu uso uma e quando que eu uso outra? Nesse caso aqui, ó, quando eu tenho uma mistura de massa, né, quando tem uma mistura de um sal em água, né, é mais conveniente usar, por exemplo, o título em massa. Eu tenho uma solução de água e sal, eu tenho um soluto sólido disperso em água. Então é conveniente usar mais essa fórmula. Quando que normalmente eu uso o título em volume? Quando eu tenho uma solução de 2 líquidos. Né? Então eu não tenho um sal dissolvido em água. Eu tenho, por exemplo, álcool dissolvido em água. Ou ao contrário, a água dissolvida em álcool. Né? Aí é mais conveniente trabalhar com título em volume. Mas mesmo assim, o título em volume não é muitas vezes conveniente de se trabalhar. Por quê? Porque no momento, nem sempre o volume 1 mais o volume 2 dá o volume da solução. Porque você tem uma reacomodação das moléculas ali e essas coisas não funcionam muito bem. Então, o título em volume é uma possibilidade de se trabalhar, mas também não é uma fórmula muito conveniente de se trabalhar. Por isso que o foco sempre na química é o título em massa. Tá? A gente às vezes trabalha com título em volume? Sim, mas isso aqui é muito mais incomum. Tá? Mas está aqui, de qualquer maneira, está aqui a fórmula deduzida. Eu não vou usar o argumento de novo, porque senão a gente não sai do lugar. Então, vamos aqui para a fórmula de número 10, que é o título em volume. Tá? Esse aqui é o título em massa. Título em massa. Título percentual em massa. Título em volume. Fica V1 sobre V1 mais V2. Tá claro isso, gente? Deixa eu colocar aqui entre parênteses, aqui também. Beleza? Aí é claro, né? Se eu tenho essa e derivada essa e essa, aqui também eu posso ter aqui... né? Mas eu não vou ficar fazendo essa, porque como esse aqui é mais incomum, eu não vou ficar trabalhando, formalizando isso aqui. Mas você tem isso aqui, ó, título em volume é igual ao volume dissoluto dividido pelo volume da solução, né? Então, título percentual em volume é igual a 100 vezes o título em volume. Aí, ó, são fórmulas derivadas dessa daqui. Assim como essas duas são derivadas dessa daqui. Mas eu não vou formalizar isso aqui, porque senão a gente vai ter, ao invés de 50 mil fórmulas, a gente vai ter 120 mil fórmulas. Tá? Mas são consequências. Eu não vou formalizar na nossa lista de fórmulas importantes para misturas e soluções, porque isso aqui é menos usual. Tá? A gente trabalha muito menos com isso aqui. Beleza? Então, tá aqui, ó, até agora 10 formuletas bem importantes para o nosso dia a dia. Vamos trabalhar um pouquinho, então? Vamos botar elas em prática, para você entender como é que faz o Paranauê. Olha lá, ó. Olha lá, a gente usando a fórmula do título em volume. Ó, exercício 2. Fizemos uma solução de 40 ml de etanol em 100 ml de água. Dar o título em volume. Então é assim, né, gente? Nem sempre a mistura de 40 ml de soluto com 100 ml de solvente vai dar 140 ml de solução. Como aqui ele não especificou nada, normalmente o caso da mistura de etanol com água não bate. Mas como ele não especificou qual foi o volume total da solução, vamos fingir que vai dar 140, tá? Então, supondo que o volume vai ser igual, né? Como é que fica o título em volume? É isso que ele está perguntando, dar o título em volume. O volume do soluto eu tenho, que é 40 ml. O volume do solvente eu tenho, que é a água, 100 ml. Aliás, fica a pergunta, né? Acho que a gente já falou sobre isso, mas... eu estou no acho, né? Então, se eu não falei, eu vou falar agora.
Na mistura de água e etanol, quem que é o soluto, quem é o solvente? Os dois são líquidos, né? Porque na água e sal a gente sabe que o soluto é o sal e a água é o solvente. Mas na mistura de etanol com água, o camarada pode ficar em dúvida. Então, por convenção, a gente costuma chamar de soluto aquele que está em menor quantidade. E a gente costuma chamar de solvente aquele que está em maior quantidade. Tá? Então, para essa mistura em especial, a gente diz que o solvente é a água e o soluto é o etanol. Tá? Então, nós temos a fórmula do título em volume, que é o volume 1 dividido pelo volume 1 mais o volume 2, né? Então, o título em volume é igual a 40 ml dividido por 40 ml mais o volume 2, que é 100 ml. Fazendo a continha, o título em volume vai dar 40 ml dividido por 140 ml. Aliás, ó, eu não falei, né? Mas eu vou falar agora. Qual que é a unidade de medida para título? Seja ele qual for. É adimensional, ó, porque as dimensões se cortam aqui, ó, na conta. Então vai dar um número puro. Não tem unidade de medida para título. Tá? Título. O título percentual, aí a unidade, vamos dizer assim, né? É porcentagem. Tá? Então, quando eu divido 40 dividido por 140, isso dá título em volume, dá um título de 0,286 aproximadamente. Esse é o meu título. Tá dado a resposta aí do exercício 2. Se ela tivesse perguntado o título percentual em volume, é só multiplicar esse valor por 100. Então, o título percentual em volume dá 28,6%. Certo? Qual que é o significado disso aqui, ó? Título de 28,6%. O significado é: o volume de etanol corresponde a 28,6% do volume total, que é 140 ml. Aqui nós demos uma coxambrada, tá? Não dá. O volume da solução, quando eu misturo água e álcool, nunca dá o volume correto. Dá diferente. Então, o problema deveria me informar a massa, o volume da solução final, e não o volume de um e de outro. Mas como ele não me deu condição de trabalhar, vamos trabalhar com o que tem. Beleza? Tranquilo, gente? Todo mundo conseguiu compreender o que é título, então? Título em massa, título em volume. O título em volume ele é muito menos comum de se trabalhar por conta desses problemas que o tio comentou com vocês, tá? Você vai ver quase sempre na tua vida, em 99% dos casos, o título em massa. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer mais um lá, ó. Não vamos fazer mais um não. Vamos, tá dando 29 minutos, vamos parar o vídeo por aqui. A gente continua no próximo, tá bom? No próximo a gente faz o exercício 3. Beijo, beijo e até a próxima.